Bom, nós estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Quero lembrar para vocês que nós estamos aí há 22 anos, né, desde 2020, aliás, desde 2000, temos 22 anos no ar. Começamos lá no ano de 2000, quer dizer, a virada do século. Estamos aí há 22 anos no ar. Agradeço aí a fidelidade dos nossos telespectadores, não só aqui no canal, mas também na internet, né? E realmente é um programa que se consolidou, sobretudo pelas pessoas, né? Pelos profissionais que trazem conteúdo aqui, como é o caso da doutora Luciana. Doutora Luciana, obrigado pela sua presença uma vez mais. Andaram dizendo que, a exemplo do doutor Gustavo Berlada, a senhora foi lá ver as exéquias da rainha? Olha, não faltou vontade, né? Mas eu estava muito atarefada, então não pude comparecer, pedir desculpas, mas não pude. O staff da rainha, né? Sim, isso aí, enviei minhas condolências. Então vamos falar com essa rainha, aliás, com essa princesa, vamos respeitar a rainha lá, né? Dona Luciana. Dona Luciana, qual é o assunto? A senhora falou de decadência de prazos aí, né? Sim, eu vou trazer um tema que foi julgado agora no STJ sobre a questão das reclamatórias trabalhistas e o início do prazo decadencial na área previdenciária, que as duas áreas, elas se tangenciam muito, né? Mas primeiro eu queria começar dando os parabéns pelos 22 anos do programa, né? Porque não é fácil a gente conseguir manter um programa com tanta qualidade, né? E por tanto tempo. Então, os parabéns aqui e pela tua competência, pela tua qualidade, né, de conduzir também o programa. A gente se sente muito à vontade aqui e não é à toa esse sucesso. A questão dos conteúdos é que é importante. Agora, você veja bem, 22, né? Esse é o ano do 22. Então, fazendo 22 anos, então não esqueça o 22. Isso mesmo. Tá certo? Vamos lá. Muito bem. Bom, voltando aqui para o nosso tema. Qual foi a tese fixada pelo STJ agora recentemente num julgamento que a gente teve? Primeiro começar. Quando a gente tem um benefício previdenciário, e esse benefício previdenciário, ele parte da premissa dos trabalhos, vamos dizer assim, dos vínculos, tanto a questão de tempo quanto a questão de salário, né, que tu recebeu durante toda a tua vida de trabalho. E isso vai refletir depois na tua aposentadoria, e tu verifica que não está refletindo efetivamente aquilo que tu recebeu na aposentadoria, pode ter, vamos dizer assim, o motivo pode estar numa reclamatória trabalhista que tenha havido e que isso não esteja sendo computado na tua aposentadoria. E a discussão começa quando a gente tem questões de prazo de decadência para fazer uma revisão. Então, já é sabido né, que o prazo de decadência é de 10 anos a contar do primeiro pagamento do benefício previdenciário. Então, recebi o meu primeiro pagamento, eu tenho 10 anos para revisar o ato de concessão. Mas, se eu tenho um processo trabalhista tramitando e esse processo trabalhista ele ainda não terminou enquanto eu já estou recebendo o meu benefício previdenciário, como é que vai ser quando esse processo trabalhista estiver finalizado, eu ganhei o processo e ele tem que repercutir na minha aposentadoria, mas ela já está, vamos dizer assim, há mais de 10 anos ou o prazo já correu, enfim. Como é que se resolve isso? Aí a tese fixada pelo STJ, agora no julgamento recente, que é o tema 1117, e que determina que este prazo deve começar a fluir a partir da sentença, né, que deu o ganho de causa, vamos dizer assim, para falar no jargão popular, determinando o pagamento de verbas remuneratórias. E aí aqui é importante traçar um detalhe que pode passar desapercebido. A gente, num processo, tem a fase vamos dizer assim, a fase de instrução, e aí vem a sentença de mérito, e após isso, daí começa a fase de cálculos e cumprimento de sentença, liquidação, enfim. A gente está falando aqui que essa decisão está determinando a contagem do prazo a partir da sentença. Então, o teu processo trabalhista vai seguir ainda com a fase de cálculos e liquidação, mas o prazo de revisar o benefício previdenciário já está iniciado a contar da sentença. Essa é a parte importante que as pessoas devem ficar atentas. Então, tanto os segurados, os trabalhadores, quanto os advogados da área trabalhista, que às vezes não estão muito afeitos aos detalhes da área previdenciária, aqui é importante salientar isso. O prazo começa, para mim, revisar o meu benefício previdenciário a contar da sentença, conforme a orientação recente do STJ. Se eu esperar a liquidação terminar, eu já estou com o meu prazo tramitando e talvez isso me traga prejuízo de eu não conseguir incorporar essas verbas na minha aposentadoria. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que salientar nesse julgamento do STJ. Perfeito.
Bom, o seu escritório lá é especializado há quantos anos? 20 anos, mais ou menos, você trabalha nessa área, né? Quase o tempo do Quase seu o tempo do programa, né? verdade. Em 2002, então, mais Isso ou menos, vocês mesmo. começaram, né? É verdade. Bom, doutora, quais as causas mais intrincadas, mais difíceis junto à Previdência Social? Tem, assim, alguma causa específica? Olha, de regra, a Previdência tem uma orientação, vamos dizer assim, questões que envolvam discussões de contribuição. A gente acabou de falar de verba de reclamatória trabalhista que pode ter reflexo na aposentadoria. Sim. Quando uma reclamatória trabalhista ela também não teve a prova daquele vínculo feita naquele processo, foi simplesmente um acordo, por exemplo, o INSS também vai dificultar para incorporar aquilo ali, independente de observar esse prazo que eu falei agora. Quando a pessoa tem exposição a agente nocivo, a gente em outras oportunidades já falou sobre isso. A exposição a agente nocivo me garante, né, que eu possa depois incorporar esse tempo com contagem a maior, com conversão de tempo. Esse normalmente é um problema também junto ao pedido de benefício previdenciário. O recolhimento de contribuições, às vezes diferentes da realidade, isso também é um problema na concessão do benefício previdenciário. Outra coisa importante agora com a reforma, as provas que eu anexo num processo de aposentadoria, se eu daqui a pouco esqueci de juntar ou não sabia da importância de algum documento e vou juntar depois, a orientação agora é que o INSS vai te pagar apenas a partir da juntada desse documento e não mais do início do processo. Então está aí outra discussão. Então são inúmeras discussões que o INSS termina trazendo e que causam uma grande judicialização da matéria e aí a Justiça Federal assoberbada de trabalho, né? Só pode ser isso aí, né? Realmente é muito complicada essa questão previdenciária, né? E eu lhe perguntaria o seguinte, a Previdência, eu não sei se a senhora tem esse dado, mas eu agora estava pensando aqui sobre a questão da solvabilidade, né? Da Previdência Social. A Previdência Social, ela vive das contribuições dos ativos, né? E não sei se tem questões orçamentárias do governo transferido para a INSS, mas o INSS, o Instituto Nacional de Previdência Social, ele é superavitário, a senhora tem essa informação? Ele tem mais receita do que despesas? Sim, essa informação é muito importante e como muitas informações, muitas vezes não são bem tratadas. E não são divulgadas também. E não são divulgadas. Então, o que acontece? É sim superavitário. Eu vou trazer um ponto aqui de argumento que vamos dizer assim, embasa o que eu estou dizendo. A gente tem há bastante tempo, não vou lembrar aqui desde quando, mas há muitos anos já, a desvinculação das receitas da União. Toda a receita previdenciária, que seria para a Seguridade Social, ela está sendo, vamos dizer assim, em percentuais, às vezes, de 30%, e varia. Usada pelo governo para outras Usada pelo governo para qualquer outro fim que não para a Previdência. Então, a minha pergunta é a seguinte, se eu tenho uma conta negativa, ela está sempre negativa, como dizem, como é que eu consigo ainda tirar dinheiro dessa conta para botar em outras coisas? Eu só posso tirar dinheiro de onde eu tenho dinheiro. Então, só aí já me aponta, poxa, mas é estranho, se eu estou dizendo que ela é deficitária, como é que eu faço para ainda tirar dinheiro dali, ainda ter dinheiro para alguma coisa? Na verdade, ela fica deficitária, ela pode ficar deficitária depois de tirar o dinheiro. Aí é que está. E um outro ponto também que a gente traz aqui para as pessoas pensarem. Quando eles apontam os cálculos para fundamentar que é deficitária, pode observar. O que entra na conta da Receita é as contribuições que o contribuinte individual faz, o autônomo, as contribuições das empresas, né, e da folha de salário. Não entra mais nada de receita que deveria estar sendo considerada ali. A gente tem no artigo lá que prevê as receitas que vão para a Seguridade Social, receita sobre construção civil, tem as contribuições sobre os jogos e loterias, tem inúmeras outras fontes de receita que são da Seguridade Social e que não estão compondo aquela conta que nos apresentam ali. É como se só a minha contribuição, a sua, a das empresas, entrassem na conta da Seguridade Social. E aí eles colocam de um lado a receita parcial e não integral, e do outro lado toda a despesa. A despesa total. Aí é claro que a conta vai dar deficitária. Perfeito. Isso eu posso dizer, só pode ser maquiar os números, porque eu tenho que apresentar os números como eles são, como a legislação determina. Bom, na verdade, a Previdência Social no Brasil, ela tem certas curvas e tal ao longo do tempo, são ciclos, né? Porque o Brasil era um país jovem, hoje é um país já envelhecido, um país que a tendência é se tornar tão velho quanto os países europeus, porque a taxa demográfica caiu, as pessoas... Enfim, toda uma série de fatores fazem com que o Brasil hoje seja um país de
pessoas maduras para velhas, né? Isso, naturalmente, tem uma pressão muito grande na Previdência Social. Hoje, o trabalhador brasileiro está se aposentando com que média? Existem ainda categorias funcionais que são privilegiadas do ponto de vista de menor tempo para aposentadoria? No regime geral, a gente está agora com a reforma, então a idade termina sendo um limitador. Né? Então, antes a gente tinha, assim, em média, 55 anos de idade. 55 anos. Né? Por aí, as pessoas já estavam pensando em aposentar e já estavam conseguindo alcançar os requisitos para aposentadoria. Agora, a gente tem um limite de 62 anos de idade para a mulher, 65 para o homem. A gente começa a ter limites, né, que colocam essa régua mais para cima. Isso até no regime geral. A longevidade do brasileiro hoje é de 76 anos, né? Média 76. Isso. E até assim, vamos pensar assim, tem que ter razoabilidade, né? Perfeito. É muito cedo aposentar com 55 anos. Realmente, a pirâmide demográfica, ela está realmente mudando e a gente tem que estar atento e já prevendo, né, a curva que vai existir no futuro. Perfeito. Mas, por outro lado, também, não é tão ruim o cenário quanto estavam traçando e também as contas não são transparentes, para a gente poder chegar em conclusões, vamos dizer assim, fidedignas. Né? Fidedignas, com certeza. definitivas. Então, o ruim é os dois lados, né? Tem informação verdadeira misturada com informação não verdadeira, e aí vamos tendendo às conclusões sem a gente saber os dados corretos. Como tudo está acontecendo nesse Brasil, tem as verdades e as inverdades. Muitas vezes as inverdades têm mais destaque do que as verdades, então nós temos que ter muito cuidado com isso. Doutora Luciana, obrigado pela sua presença aqui, parabéns pelo escritório, parabéns aí pela família, né, que faz esse trabalho maravilhoso e que atende milhares de gaúchos. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.